Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Estou recebendo a Thaís Penteado de novo, segunda participação esse ano, e a gente vai conversar sobre uma tradução que ela fez, mas não de um livro. Ela compilou, junto com o professor Owen Fisk, que é um dos grandes nomes da Universidade de Yale, uma coletânea de artigos dele que desenvolve meio que uma teoria sólida de antissubordinação. E a gente conversou sobre os desafios, as propostas, as críticas que foram feitas ao pensamento do Fiz, e inclusive um pouco da história dele. Talvez se você estiver escutando o nome dele pela primeira vez, você já esteja familiarizado ou lembre de alguma forma de um livro dele que já foi traduzido aqui no Brasil, que é A Ironia da Liberdade de Expressão. Então, o Fiz hoje, ele já está com, acho que a Thaís falou, ele está com 87 anos, e, assim, foi uma das grandes, é ainda uma das grandes mentes do direito norte-americano e tem uma leitura aí que é um tanto quanto radical. E, assim, concordemos ou discordemos, eu acho que primeiro a gente tem que conhecer as razões por trás. E, claro, obviamente, o livro está saindo pela contracorrente e tem cupom de desconto de 25%. 11 Supremos por extenso, 25, tá aqui na descrição do episódio, você consegue 25% de desconto para adquirir o livro. Coisa assim, fina, um negócio de trabalho primoroso e já está sendo enviado agora em outubro e já na pré-venda aí, então você já vai receber o mais rápido possível. Também lembro a vocês que este podcast se sustenta com a ajuda de cada um de vocês. Então, se você tem interesse em ajudar a gente, você pode também, além de curtir, se inscrever no canal, curtir o episódio, compartilhar com os amigos, você pode também procurar aqui na descrição o nosso Apoia-se, que te dá acesso antecipado aos episódios, todos os episódios já gravados, te dá recebimento de livros da nossa curadoria e também, se você é um, como eu, tarado em direito constitucional, tem o nosso clube do livro jurídico, clube do nosso grupo de estudos, Ulisses Grupo de Estudos Constitucionais, que a gente tem encontros aí quinzenais, em que eu preparo uma série de materiais para os meus companheiros e a gente usa a metodologia socrática para discutir eles de maneira bem hardcore. Então, se você está aí na graduação e já passou do segundo semestre, terceiro semestre, já teve Constitucional 1 e 2, se você é mestre, doutor em Direito, as portas estão abertas, a gente já tem gente aí da magistratura, do Ministério Público, tem graduando, tem advogado de todo tipo, tem todo tipo de gente no grupo e tem sido uma experiência muito enriquecedora. Então, se você é do direito constitucional e quer dar uma explorada, um, uma abordagem mais profunda do direito constitucional, sinta-se convidado. E claro, por último, mas não menos importante, meu querido Ouse Saber lá com o Felipe Augusto. O Felipe coordena um dos cursos preparatórios mais sofisticados e mais bem vistos no mercado de concursos, de cursinhos de concurso do país. O Ouse Saber já aprovou aí mais de 4 ou 5 mil pessoas para as grandes carreiras, juntando Ministério Público, magistratura, defensorias, delegado de polícia e procuradorias. E eu sei que lá você vai encontrar materiais de excelência para encurtar o seu caminho até a aprovação. E, claro, tem cupom de desconto também, 1111, é 1111, vai estar aqui na descrição do episódio, você pode conferir e correr lá no site do Ouze se você é concurseiro e quer dar um pump nos seus estudos. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio de hoje. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o Onze Supremos. Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu recebo a Thaís para sua dobradinha no mesmo ano, né, Thaís? Tu teve aqui no começo desse ano, vai estar aqui de novo agora no segundo semestre. Já é uma Novidade. veterana de 11 Supremos. Hoje a gente vai conversar sobre um livro que a Thaís, ela não só traduziu, ela criou o livro, né? Ela não escreveu, mas ela traduziu e criou o livro. Thaís, antes da gente começar, por favor, se reapresente. Eu sei que você teve aqui não faz muito tempo, mas sempre bom para quem estiver vendo sua entrevista pela primeira vez. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui para divulgar esse trabalho novo que vai sair agora em outubro pela Contracorrente, mas que também já está em pré-venda. Meu nome é Thaís Penteado, e eu sou doutora pela FGV Direito SP
e doutoranda aqui na faculdade de Yale. É, acho que essa é a minha apresentação. Para quem tiver escutado a última entrevista com a Thaís lá no primeiro semestre, todo mundo sabe que ela está sendo super modesta, que a Thaís tem uma caralhada de prêmio, conseguiu um monte de bolsa, já viajou o mundo, já deu palestra, já fez todo, e não só, como ela já está disse, né? Não só tem um doutorado já no Brasil, começou outro concomitante com o SJD em Yale, e agora é esse que ela vai pelejar para terminar, né? Sim. Thaís, vamos começar com um pouquinho de contexto. Quem é o professor Owen Fisz? A importância dele e qual foi a proposta do livro, dessa coletânea de ensaios que tu resolveu pegar? Porque assim, eu acho que no Brasil aqui, quando a gente fala em Owen Fisz, as pessoas podem não lembrar muito, mas tem um livro dele que foi traduzido aqui, eu acho que não está mais em circulação, que é o famoso A Ironia da Liberdade de Expressão. Mas não é sobre. Ele foi. Eu não sei se tem duas traduções dele, mas recentemente Foi foi lançado. relançado. É, Perfeito. Então vamos foi, nós. Um pouquinho de biografia de Owen Fisz e a proposta do livro. ok. Bom, o Owen Fisz é um professor, agora ele é emérito aqui da Faculdade de Direito de Yale. E ele, acho que é muito interessante porque, assim, quando você fala com acadêmicos, na América Latina em geral, ou até no mundo, ele é conhecido por várias coisas, né? Então, às vezes, você chega e fala, eu trabalho eu trabalho do Enfim sobre igualdade. E aí o círculo vai virar e falar assim, mas eu conheço o trabalho de processo dele. Aí você vai em outro círculo e fala, eu trabalho com igualdade. Mas ele não escreve sobre liberdade de expressão? Aí você vai no outro e ele fala, mas não é teoria do direito? Enfim, então ele acho que desses acadêmicos old school que via conexões, vê, né? Conexões em tudo. Então ele acaba escrevendo um pouco sobre tudo, mas tudo faz sentido, porque a proposta do livro é justamente mostrar essa eu não diria que é uma grand theory, porque ele nunca chamaria assim, mas se você percebe, ele tem uma espécie de grande teoria sobre transformação social e o direito. E a proposta do livro é justamente essa. Porque, na verdade, o livro nasceu como. Assim, ele tem algumas coletâneas, né? Organizadas por ele e por outras pessoas também. Então, uma delas que é bem conhecida, em inglês chama The Law as Public Reason, mas eu acho que no Brasil saiu como Direito e Objetividade, alguma coisa assim. Então, que é uma série de ensaios dele também. E aqui nos Estados Unidos tem uma outra que inclui, em inglês, né, que inclui Forms and Function, que é um dos artigos principais dele, e Groups and the Equal Protection Clause, que é o outro, que é o carro-chefe dessa coletânea. Tudo isso para dizer que esse livro especificamente, que a gente chamou de Uma Outra Igualdade, não existia. E ele nasceu como a ideia era vamos fazer uma coletânea com os textos sobre igualdade, porque são muitos, né? Ele está escrevendo desde 1965. O primeiro texto da coletânea, o mais antigo, é de 65 que ele escreveu como, tipo assim, trabalho na faculdade, sabe? E aí foi publicado na Harvard Law Review, em seguida. E aí, muito engraçado, assim, quando a gente foi conversar sobre que livro, que artigos iam entrar no livro, ele virou e falou assim, mas por que esse? Eu escrevi tanta coisa depois, esse aí é de 65. Eu falei, justamente, porque esse é de 65, né? Então, ele estava escrevendo, começou a escrever quando desegregação, através de cortes, estava, assim, rolando, né? Então, uma coisa assim, eu O acho auge que era o auge da Warren Court, né? então, porque acho que entrando um pouco na biografia dele, todo mundo conhece ele pela parte acadêmica, né? Justamente porque ele escreveu sobre um pouco sobre tudo e tudo forma um guarda-chuva maior. Mas é isso, ele fez faculdade, depois ele ativou minha Siri aqui quando eu falei. Ele fez faculdade, depois ele foi para Oxford, acho que ele fez não era um DPhil, era tipo um mestrado. E aí ele foi para Harvard Law School, isso no final dos anos 50, começo dos anos 60.
Desculpa, a história começa antes disso, sabia? Então eu vou voltar um pouco no tempo. Quando ele estava na faculdade, não, no colegial, isso era o quê? Nos 50. Ele foi com amigos numa excursão para Washington. E nessa excursão, teve um dia que eles falaram: o que que vocês querem fazer? Isso, aquilo, aquilo. Eles, não, vamos na Suprema Corte? Vamos, tá bom. Meio assim. E aí eles chegaram na Suprema Corte e assim, o que estava acontecendo lá era a arguição oral de Brown versus Board of Education. E quem estava 54, 50, 54, 55, mais ou menos, né? por aí, era a arguição oral da parte de remédios. E quem estava arguindo era o Thurgood Marshall, que, para quem não conhece o Thurgood Marshall, é, assim, o maior advogado da era dos direitos civis nos Estados Unidos. Então, o Fizz, de, sei lá, 16 anos, olhou aquilo e ficou, assim, maravilhado, né? Imagina, você chega... É como você chegar no Supremo, por exemplo, e, quer dizer, acho que não tem um análogo, a dessegregação, né, no Supremo. Não sei se você concorda ou não, mas é, tem grandes casos, mas acho que Brown versus Board of Education aqui nos Estados Unidos é um pilar da democracia deles absoluto. Se você pergunta para pessoas na rua, as pessoas sabem o que que é e tudo mais. E aí o FIS encontrou justamente a arguição oral de Brown versus Board of Education pelo Thurgood Marshall. Ficou inspirado e tudo mais. Eventualmente foi para a faculdade de Direito. Quando ele se formou, ele foi bater na porta do Thurgood Marshall, que foi então nomeado para juiz, acho que do segundo circuito, e falou assim: eu queria muito trabalhar com você. E o Thurgood Marshall falou: muito bem, venha ser meu assessor. Ele trabalhou com o Thurgood Marshall, como clerk, né, assessor. Ele trabalhava com direito dos acusados. E aí, em seguida, ele conseguiu uma clerkship, que é, tipo, de novo, um cargo de assessor, na Suprema Corte com o Brennan, que era, assim, da corte mais progressista de todas. Esse era o grande estrategista das grandes transformações das reformas progressistas através de cortes. Então, eu acho que assim, uma parte importante de toda essa história é o fato de que, tipo, o FIS muitas vezes ele é criticado por acreditar demais em juízes, por acreditar demais nas cortes, mas assim, quem são os exemplos, né, que ele teve? O maior advogado de direitos civis e o maior juiz, assim, considera, tipo assim, se o juiz Hércules existisse, seria esse, né? E depois o Thurgood Marshall. Então foram as pessoas com quem ele trabalhou. É, e aí, enfim, depois que ele trabalhou, terminou esse trabalho, ele trabalhou no DOJ, né, no Department of Justice, e aí como advogado, né, com um grande advogado também chamado John Doerr. E o trabalho do FIS era justamente ser advogado em casos de segregação no Sul. Então, sabe, eu acho que ele teve, assim, todos os ângulos possíveis de trabalhar com igualdade nos Estados Unidos, ele teve. E aí, depois disso, bom, ele trabalhou no impeachment do Nixon também, e a Hillary Clinton era a assistente dele. Isso, isso nos anos 70. E aí, depois, ele virou professor em Chicago, e em seguida, acho que em 74, ele mudou para Yale. Então, essa é a pessoa. Então, para você entender, e eu acho que o livro traz isso também, porque na introdução o que eu tento fazer é justamente mostrar o paralelo entre essas experiências que ele teve e a teorização dele, porque no fim das contas o método de interpretação jurídica que ele propõe é um método de baixo para cima, né? Então pensar o direito de forma não abstrata, mas concreta. E isso só foi possível justamente por causa dessa trajetória dele, né? É, Enfim, acho que em termos biográficos é isso. E eu acho que também uma coisa que vale falar é que o Fiz é assim um grande entusiasta da academia latino-americana. Ele, ao longo dos anos, teve inúmeros orientandos da América Latina. Ele que foi um dos idealizadores do SELA, que é o Seminário Latino-Americano, que é organizado por Yale e por diversas universidades da América Latina. É,
E essa coisa dele com a América Latina, acho que tem dois. Se você pergunta para ele, ele vai te dar duas respostas. Por que que ele gosta tanto? A primeira resposta é porque quando nos anos 60 ele assistiu aquele filme Orfeu Negro, sabe? É um filme francês, mas sobre o Brasil. E ele ficou assim, apaixonado pelo filme. Porque ele ama Bossa Nova, é tipo a coisa favorita do mundo dele. Então teve isso. E a segunda coisa importante é que ele foi convidado pelo Carlos Nino, grande acadêmico e intelectual argentino, para ser consultor na época do julgamento da junta militar. E aí ele ficou muito amigo do Carlos Nino. E eu acho que eles tiveram muitas colaborações ao longo dos anos e tudo mais, e eu acho que por isso que ele ficou tão investido mesmo, né, na América Latina. Então, acho que são alguns fatos interessantes da vida dessa pessoa, para a gente começar a falar sobre a teoria dele. Perfeito. Então vamos começar com o cerne da questão. Teoria da antissubordinação. A gente já passou por ela no último episódio que tu teve aqui. Ela fez Uhum, parte de um trabalho teu que eu não sei se já saiu ou deve estar para sair, porque a gente estava submetendo num período parecido, né? Então acho que ainda não deve ter saído. Então vamos nós. Conceito da teoria da antissubordinação e por que ela é, como diria o próprio livro, né? É menos ela é menos um princípio e mais uma teoria do que a gente deveria se tornar, e aí também com um caminho das pedras de como chegar lá. uhum. A teoria da insubordinação é basicamente assim, eu diria, da sua forma mais restrita, ela é uma interpretação do princípio da igualdade. Então, o que o Fies fala lá num artigo de 1976 chamado Grupos e a Cláusula de Proteção Igualitária, que é o primeiro artigo do livro, ele fala que a cláusula de proteção igualitária da Constituição dos Estados Unidos tem que ser interpretada para restringir ou declarar a inconstitucionalidade de medidas, ações e políticas estatais que perpetuam ou, enfim, promovem a subordinação de grupos. E isso na época foi muito inovador, né? Porque o que você está fazendo, ele estava se contrapondo a uma visão do princípio da igualdade que se preocupava somente com um tratamento igual ou diferente. Não estava preocupado com como as diferenças aconteciam no mundo real e depois viravam relevantes para o direito. E a ideia dele é justamente o oposto, né? Eu acho que a maior implicação de todos, a mais fácil de se falar, é a ação afirmativa, que é justamente o caso concreto que ele trabalha ao longo do artigo dele. Que, enfim, o ponto dele é o de que se você pensa o princípio da igualdade em termos de tratamento igual diferenciado, ação afirmativa racial, por exemplo, seria inconstitucional, porque você está tratando grupos de maneira diferente. Se você usa a teoria da insubordinação para pensar sobre o caso, você percebe que, na verdade, esse tipo de medida é constitucional, porque ela não está perpetuando a subordinação de grupos, ela está, ao contrário, promovendo a antissubordinação de grupos. Então, esse é assim, a interpretação mais restrita do que seria a antissubordinação. Mas o que eu tento, enfim, o fio da meada que eu tento construir no livro é a ideia de que a antissubordinação é, demanda muitas coisas, sabe? Então, ela demanda esse ímpeto. é, Ela demanda, por exemplo, que a gente acredite na possibilidade do direito. Então, com quem que ele está conversando aí? Ele está conversando com o pessoal do Critical Legal Studies, que, mais ou menos na época que ele está escrevendo, virou e falou assim: não, 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 o direito aqui é só reprodução de política e poder, toda interpretação é política, temos que deixar essa ideia de direito como algo objetivo de lado. E aí o que o Fis vira e fala é assim, não, a gente pode pensar na objetividade do direito quando a gente pensa no fato de que juízes estão interpretando dentro de um certo contexto, né? Então, o primeiro argumento que ele faz é esse. A objetividade é possível. O argumento dele é Brown versus Board of Education não é só uma política feita através do judiciário. Eles chegam numa conclusão jurídica. Dentro, né, dos limites
criados pelo direito e pelo processo e pelas, digamos, regras, a gramática da profissão jurídica, em particular da profissão de quem julga, né? Então, ele vai falar isso. Uma outra etapa da insubordinação é você pensar que ela não só é possível, né, através do direito, como necessária. Então, o que ele vai falar é assim, ó, eu entendo o ponto do pessoal do Critical Legal Studies, mas vamos olhar então para outras correntes agora. Então, ele olha para a teoria feminista do direito e teoria crítica racial. E aí tem um artigo dele super interessante, que também está traduzido no livro, e agora me perdoe que eu não vou lembrar como eu traduzi o título do livro, do artigo, mas é um artigo no qual ele vai falar assim, ó, as feministas, que são um braço, de teorias críticas do direito, né, elas saíram ali de, tipo, como se fosse uma ramificação do pessoal do Critical Legal Studies. Só que elas não param na parte desconstrutiva, né? Elas não viram e falam, ah, tudo é patriarcado. O que as teóricas feministas do direito estão interessadas em fazer é propor mudanças através do direito. Então, o direito vira necessário. Se você para na parte desconstrutiva, vira um paradoxo, né? E ele até, tipo, no artigo que ele elabora isso, que chama A Morte do Direito, que está no livro também, Não basta desconstruir, né? Tem que reconstruir e em algum reconstruir. lugar. Exato. E aí o que ele fala nesse artigo, A Morte do Direito, que está no livro também, tem uma parte que ele fala assim, a teorização, a crítica pela crítica, né, do Critical Legal Studies, é quase como se fosse uma pessoa que busca por amor, mas tem medo de intimidade. No sentido de que é isso, você, em nome da igualdade, está desconstruindo o direito, mas ao fazer isso você está prejudicando a sua chance de atingir a igualdade, né? Ou é como eu entendo essa colocação dele. Ele é uma pessoa bastante ácida, assim, sabe? Então, tipo, ele não é de meias palavras. É, e então, esse artigo, A Morte do Direito, que é onde ele elabora essa parte assim da possibilidade da objetividade, está no livro. E esse sobre o feminismo, que é quando ele trata da necessidade da gente acreditar no direito, quando a gente está pensando no direito a partir da perspectiva de uma sociedade que acredita e busca a igualdade. Esse está no artigo sobre feminismo, que também está no livro. É, e, no geral, eu acho que a teoria mais ampla do FIS é justamente de que o direito, ele é uma forma de a gente construir uma moralidade pública, né? Ele acredita nessa parte de como o direito não só é um reflexo da sociedade, mas como o direito ajuda a gente a construir uma sociedade que a gente quer. Então, imagina uma pessoa que assistiu Brown versus Board of Education, que, aliás, para quem não sabe, acho que só para esclarecer, foi o caso no qual a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou a segregação de escolas inconstitucional. É, ele viu, assim, em primeira mão, a Suprema Corte fazendo algo através do direito, que era algo não só assim prático, né? Vamos dessegregar escolas, mas também a construção de uma sociedade diferente, né? Tipo, um estabelecimento de que nós, como sociedade, acreditamos que a segregação é errada, mas indo para além da segregação como um problema prático, nós acreditamos que a sociedade não tem que ter hierarquias. Então, acho que esse é o ponto que a gente quis trazer com o livro, sabe? Essa grande conexão entre insubordinação e o direito, e a possibilidade, desejabilidade em termos práticos, né? Como você transforma a sociedade em direção a algo virtuoso. Tem uma frase que ele usa, tem um livro dele chamado Pilares da Justiça, que não está traduzido para português, mas é um livro que ele é, ele faz vários capítulos, cada um sobre um grande jurista da democracia liberal dos Estados Unidos. E é algo biográfico também, autobiográfico, porque são pessoas que ele conheceu e tudo mais. E aí, no final, tem um artigo que ele fala que o nosso papel como advogados é work within the threads of the law to find its virtue. Então, assim,
quase como bordar através do direito para encontrar a sua virtude, né? Então não é só política, não é só eficiência. O direito pode ser a gente pode extrair essa virtude social do direito. E é isso, e eu acho que em termos práticos, e essa parte assim relevantíssima para o Brasil agora, acho que talvez nenhum tema jurídico seja tão relevante quanto reformas estruturais, né? Acabou de sair um livro também, teve o lançamento no, acho que foi no Supremo, né, na semana passada. O FIS foi um dos primeiros assim teorizadores, né, da reforma estrutural. Então, se você for ver assim tem muitos autores brasileiros que trabalham com o tema e que desenvolveram o tema e que pensam a partir da perspectiva brasileira, mas muito comumente essas pessoas estão citando o trabalho do FIS dos anos 80, que chama Forma e Função. No livro, eu traduzi uma versão mais curta desse artigo, mas é justamente pensando sobre como então você faz a mágica da antissubordinação através do direito? Porque você não consegue fazer isso no litígio tradicional. Você precisa de uma nova forma de adjudicação, né? Que é o que ele chama de reforma estrutural, que é o que foi feito em Brown versus Board of Education, né? Então, a Suprema Corte falou, é inconstitucional segregar, e aí as cortes mais baixas foram responsáveis por mudar burocracias, né? De realmente fazer uma reforma concreta ali em órgãos públicos. É, Agora, interessante, outro dia na minha banca de doutorado ele estava, aí ele falou assim, tipo, as pessoas em geral criticam ele por ter muita fé no direito, e nas cortes e falar sobre reforma estrutural e tudo mais. Aí a gente estava falando sobre reformas estruturais feitas pelo Supremo, né? O Supremo fazendo tipo, dando as instruções. E ele ficou meio em choque, assim. Ele falou: opa, pera, mas é que eu estava falando de outra coisa. Eu estava falando de cortes distritais, o juiz ali que está no dia a dia, na lida, na cidade da escola que está desegregando, né? Ele não estava falando, a Suprema Corte faça um plano aí, tipo, sobre como você vai desegregar cada escola, ou sistemas distritais, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Essa coisa que o Brasil tá criando, né? Enfim, é muito diferente, eu acho, você colocar na mão do Supremo a construção de um plano de transformação aí de organizações do que você colocar em juízes que estavam ali no dia a dia. Tem juízes da época da dessegregação que o único trabalho deles era a dessegregação. E era assim, o dia todo só isso. Então, imagina, é bastante diferente, né? Eu acho que eu vi um caso recente de uma juíza aqui no Ceará, que ela recebeu até uma comenda. Eu acho que é ilustrativo dessa ideia de antissubordinação. Ela concedeu, eu acho, uma autorização para uma pessoa no que tem transtorno do espectro autista, uma autorização para exercer algum direito que eu não estou me lembrando, sem prazo definido, o que não é uma prática. E eu, assim, eu acho que transmite bem essa leitura, né, de pessoas ali nas trincheiras, juízes nas trincheiras que estão fazendo valer os direitos da população que mais precisa. Você não precisa esperar chegar lá no andar de cima, né? Uhum. E é interessante, porque eu acho que cortes, enfim, altas, né, apex courts, elas, enfim, são bem posicionadas para fazer enfim, decisões de princípio, eu acho. Mas se você pensa, e assim, você precisa estabelecer um princípio que vai guiar as reformas, né? Mas essa palavra que você usou é muito boa, né? A trincheira, acho que é uma posição que facilita a concretização, como, né? Como você vai de fato levar a cabo a transformação social. Enfim. Eu estava pegando aqui o nome dela, Dayana Tavares, o nome da juíza. Enfim, vou procurar qual era o caso, mas enquanto isso, deixa eu te fazer uma segunda pergunta, Thaís. A antissubordinação, ela é meio que uma derivação da ideia de antidiscriminação, né? Ela começa ali, ele vai puxando e vai desenvolvendo uma coisa nova. Ela
Não necessariamente tem o mesmo tem a mesma racionalidade, mas é meio que acho que a gente pode dizer até uma evolução, pelo menos no pensamento dele. Sim. Qual foi a chave que virou aí, que explica essa transformação de sair da antidiscriminação e passar para a antissubordinação? Porque, por exemplo, eu pego o professor Adilson, eu sei que ele usa as coisas do Infis, mas ele ainda é uma pessoa que usa a linguagem antidiscriminatória e não antissubordinatória. Não, e assim, isso é um argumento que eu faço na minha tese, que é o seguinte: o FIS constrói a ideia de antissubordinação em oposição à ideia de antidiscriminação, né? Que é antidiscriminação, se for pensar, vem de discriminar, que é de tratar diferente, né? A antissubordinação, eu não vejo como uma oposição a isso. Eu vejo como um princípio que, inclusive, deve guiar considerações sobre antidiscriminação. Então, você pensar em assimetrias de poder é o que vai, por exemplo, determinar que tipo de discriminação, tratamento diferente é positivo ou negativo. Então, assim, eu acho que não são alternativas. Eu acho que no mundo ideal, e eu acho que o FIS concordaria com isso hoje, é, a ideia não é implodir a ideia de antidiscriminação. A ideia é imbuir a ideia de antidiscriminação com considerações sobre assimetrias de poder. Eu acho que é isso que explica o fato do Adilson trabalhar dentro da chave da antidiscriminação. Porque o que ele faz é justamente olhar esse ramo do direito específico à luz da antissubordinação. Quando você pode fazer esse exercício em qualquer ramo do direito. Direito de família, direito criminal, processo, tudo pode ser guiado pela antissubordinação e antidiscriminação também. Então é isso, eu acho que não é que são interpretações jurídicas, tipo, doutrinas diferentes. Eu acho que elas estão em níveis completamente diferentes. Uma está olhando para o direito, assim, tratamento igual diferente, a outra é um princípio, né, que vai guiar a interpretação que a gente faz sobre qual é o problema de certa lei, qual é o remédio que a gente precisa, etc. Perfeito. Ponto seguinte, Thaís. Voltando para Brown. É, tu já antecipou um pouco a relevância do caso para a biografia do FIS. Então, eu queria que a gente pegasse aí e partisse da ideia para explicar como ele trabalha a ideia de grupos e de deslocamento do indivíduo, né? O que ele fala, deixa eu reformulando. Na leitura do FIS, o que que significa tornar grupos sociais como um ponto focal da igualdade? Uhum. Então, basicamente, e eu acho que isso está relacionado com parte da sua outra pergunta que eu não respondi, né? Que é o que é o ponto de virada. O ponto de virada é justamente essa ideia de pensar o direito em contexto, né? Então, o direito, assim, da antidiscriminação, de tipo assim, o tratamento diferenciado, não diz muito pra gente sobre desigualdades que acontecem na prática. Então, assim, essa prática. Profissional do FIS como assessor e depois como advogado, mostrou para ele que não era uma coincidência que pessoas negras nos Estados Unidos estavam sendo tratadas, indivíduos negros estavam sendo tratados de maneira diferente por leis. Aliás, muitas vezes nem existia, né, diferenciação em leis. O ponto dele foi olhar assim, existe, né, uma dinâmica de grupos sociais, que explica por que leis tratam pessoas de maneiras diferentes em primeiro lugar, sabe? Então pensa numa lei que segrega escolas. Não é uma coincidência. O que ele fala o problema é um problema de assimetria entre grupos, e isso faz com que a diferenciação se torne relevante para fins de distribuição de crianças em escolas. Então, não é que ele fez uma teoria e falou, vamos olhar para os grupos. É o oposto. Ele olhou para a sociedade, viu a dinâmica de grupo e falou, a existência dessa dinâmica de grupo tem importância quando a gente pensa igualdade no direito. Então, eu acho que assim, o ponto de virada é metodológico.
é isso, se você pensa no direito atrelado à realidade, né, social, essa realidade importa. E aí, se você olha direito, você percebe que o problema não é assim, estou tratando A e B diferentemente. O problema é, estou tratando A e B diferentemente porque A é de um grupo privilegiado e B é de um grupo subordinado. Então, é isso que eu coloco como grupo focal, a importância, a centralidade do grupo focal. E é interessante, porque depois o FIS, ele introduziu uma tradição, né? A insubordinação, a partir daí, várias pessoas começaram a trabalhar dentro dessa chave. Uma das pessoas que trabalha dentro dessa chave é a Catherine McKinnon, que é uma teórica feminista do direito muito importante e tal. E uma das contribuições dela foi assim, pensar, antissubordinação, a mágica, não acontece só em casos que nem Brown, que a gente vê claramente uma diferenciação entre grupos. A mágica acontece também em casos individuais. E não é porque o caso é individual que dinâmicas de grupo não têm um papel relevante. Então, acho que o exemplo mais claro assim da obra dela é o assédio sexual, que ela vai dizer assim quando uma mulher está sendo assediada, ela está sendo assediada por causa do pertencimento dela a um grupo. E ela está sendo assediada porque o assédio é um mecanismo que faz parte, tipo, de toda uma dinâmica social. Catherine McKinnon é aquela que é, inclusive, contra a existência de autorização de pornografia, né? É, essa mesma. Essa Professor de mesma. Harvard, né, inclusive. É, é, é. E ela foi aluna do FIS e ela escreveu, né, esse trabalho sobre, acho que dizem, né, que ela é a autora, jurista americana que teve maior impacto, assim, prático em cortes, né, porque ela basicamente criou, assim, a ideia de assédio sexual aqui nos Estados Unidos. Ela virou e falou assim, opa, tipo, antes era um não problema, assim, era tipo, estão flertando no trabalho, entendeu? E aí ela escreveu esse livro nos anos 70 chamado Assédio Sexual da Mulher Trabalhadora, no qual ela faz esse ponto. Ela fala assim, ó, não, isso é um problema jurídico, é um problema de subordinação. Ela dá duas perspectivas. Uma delas é a da subordinação. É assim, o assédio sexual acontece por conta de hierarquias de poder de gênero que existem na sociedade. E aí ela cita o FIS. E aí depois ela vai, assim, meio se destacando e criando a própria teoria da conceptualização dela de antissubordinação. Mas ela está trabalhando nessa tradição. Não sabia dessa conexão. Enfim, muito bacana. No livro, o livro que eu falei, né, Pilares da Justiça, não está traduzido para o português. Um dos capítulos é a Catherine McKinnon, porque ela foi aluna dele e depois virou, assim, a, tipo, pessoa trabalhando ali no, digamos, no mesmo nível dele. Porque muitas pessoas trabalham dentro da teoria da insubordinação, assim, pessoas muito importantes que trouxeram contribuições assim incríveis, tipo a Kimberly Crenshaw, por exemplo, que é quem cunhou, né, o termo interseccionalidade, que é uma jurista muito importante, e esse termo inclusive viajou para, enfim, várias áreas do conhecimento, nas ciências, todo mundo fala sobre isso, né? Movimentos sociais e tudo Teoria mais. crítica da raça, né? Exato. E, tipo, no Brasil, por exemplo, você tem a Lélia Gonzalez, que muito antes já falava, né, tipo, assim, da ideia de que hierarquias de poder se entrelaçam e afetam pessoas de maneiras diferentes, né? Então, uma mulher branca vai ter experiências completamente diferentes de uma mulher negra. Mas a Kimberly Crenshaw, que virou assim uma grande jurista dos Estados Unidos, trabalha dentro da chave da insubordinação também. Mas tudo isso trazendo essa, né, essa complexificação, acho, de tipo como dinâmicas de poder acontecem. Mas a McKinnon, assim como apresentou uma conceptualização completa sobre insubordinação, a McKinnon fez a mesma coisa. Então, assim, quando você pensa, e aí os outros trabalham meio dentro dessas duas perspectivas. Então, a Crenshaw, todo mundo fala, mas às vezes, né, criticam, falam, aqui não é interseccional e tudo mais. Eu acho que tem grande parte do trabalho dela que, enfim, acho bastante frágil a críticas. Por outro lado, a interseccionalidade, todas as autoras que trabalham dentro dessa chave
aderem à conceptualização de antissubordinação. E, inclusive, a Kimberly Crenshaw fala que essa é a única interpretação do princípio da igualdade que permite com que a gente transporte a ideia de interseccionalidade para o direito, né? Que a gente traduza problemas de desigualdades interseccionais para a linguagem do direito. Thaís, essa leitura da antissubordinação, já a segunda vez que me fez uma conexão aqui, eu acho que a filosofia por trás, ela parece muito kantiana. Ela, eu consigo ver, por exemplo, eu consigo ver Hannah Arendt por trás, em uma ideia de autonomia. A conexão mais direta que eu consigo ver é no Amartya Sen. O Amartya Sen, o conceito dele de liberdade, que ele disse, olha, liberdade não é só você ter a capacidade de fazer uma coisa, não é você ter o conjunto de bens, conjunto de que ele chamaria de capabilidades, né, para você desenvolver seu projeto de vida. E aí, onde é que eu acho que está a maior conexão com essa ideia de antissubordinação? Na hora que ele faz a crítica à posição original e o véu da ignorância do Rawls, né? Que ele disse, olha, Rawls, não, a gente tem Sim. que garantir que todo mundo tenha os bens. Aí o Sen, ele disse, não, não basta que a gente garanta que todo mundo tenha os bens. A gente tem que ver se cada pessoa tem capacidade de usar os bens da maneira que lhe seja adequada para avançar seus planos de vida. E assim, eu consigo ver uma interseção filosófica entre essas ideias. Ou eu estou Total. delirando? Não, 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 absolutamente. Eu acho que assim, é, acho que no livro tem um artigo que se chama Liberdade de Expressão e Estruturas Sociais, que é onde eu fiz, trata de liberdade de expressão e da conexão que existe entre liberdade e antissubordinação, né? Então, o que ele vai falar é a nossa ideia de liberdade de expressão, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente não está falando só do indivíduo em cima de uma caixa na esquina falando, governo pare a Guerra do Vietnã. Quando a gente está falando de liberdade de expressão, a gente também está falando de estruturas sociais, então, que fazem com que alguns indivíduos tenham mais poder para falar e para serem ouvidos do que outros. Então, acho que assim, essa conexão entre liberdade e igualdade como insubordinação é central. E é exatamente isso, porque no limite o que o Rawls está fazendo é uma abstração, né? O indivíduo através do véu da ignorância. Isso é uma coisa que é uma abstração que ela é, assim, completamente destacada da realidade que vivemos, que as pessoas fazem escolhas no mundo de acordo com a posição que elas ocupam, né? É, então, Aproveitando o ponto da liberdade de expressão, vamos falar agora de como o FIS ele começa a olhar para a inação estatal como uma subordinação e como essa leitura vai afetar a compreensão que ele tem de liberdade de expressão. uhum, uhum. Então, eu acho que em grupos Groups and the Equal Protection Clause, acho que é o artigo onde ele desenvolve, né, pela primeira vez a ideia de insubordinação. Pensa, foi em 1976. Se eu não me engano, eu acho que está na introdução do livro, mas ele apresentou esse paper. Não, não foi nem esse paper, foi um paper menos assim, escandaloso do que esse, numa aula lá, num seminário em Harvard, e as pessoas ficaram assim, escandalizadas, sabe? Falando assim, nossa, mas você é o quê? Um comunista? Sabe? Tipo, sendo que ele é um jurista liberal, assim, É o que eu sempre lembro para o pessoal brasileiro que vai fazer análise sobre os Estados Unidos. Um dos motivos que leva a isso é o fato do país nunca ter tido uma influência séria marxista. Então, o compasso político americano ele já é deslocado para a direita, em comparação a muitos lugares no mundo. sim, Então, total. o que nos Estados Unidos é visto como comunista, em muitos lugares, ou socialista, em muitos lugares é tipo esquerda ou tipo social-democrata. Tanto é que você, eu acho que o grande exemplo que eu uso é o Bernie Sanders.
O Bernie Sanders, quando todo mundo que é de fora dos Estados Unidos, inclusive, e de dentro, diz: ah, não, ele é um radical louco e tal, tal, tal. Eu digo assim: beleza, eu posso não gostar das ideias do cara, mas tipo, qual a ideia radical dele? SUS. Qual a ideia radical dele? Perdoar Exatamente. empréstimo estudantil. Exatamente, exatamente. É Não, e tipo, o você cara pensa, não quer estatizar o Vale do Silício, não, pessoal. não, e eu acho que assim, se você for pensar, no Brasil, né, a ideia de antidiscriminação que o FIS estava atacando, que era basicamente igualdade formal, né? No Brasil, isso não é uma questão. Tipo, ninguém, quem trabalha na chave da insubordinação não tá falando com essa galera, tá falando com a galera da igualdade material, que assim, tratar de indivíduos diferentemente se eles estão diferentemente situados. A galera da insubordinação do Brasil, o Adilson, por exemplo, ele não tá falando tipo assim, a extrema-direita que acha que não pode tratar de maneira diferente de jeito nenhum. Tipo, eu não consigo pensar hoje numa pessoa, assim, sei lá, razoável, que defenda só a igualdade formal. Acho que os juristas trabalhando na tradição mais liberal, assim, ainda assim são abertos à ideia de igualdade material. Então, por exemplo, uma pessoa que nem o Adilson nos Estados Unidos, assim como fiz, seria considerado muito mais radical do que no Brasil, entendeu? No Brasil, acho que assim, as pessoas estão muito mais abertas, o Supremo muito mais aberto à ideia de antissubordinação do que, sei lá, a Suprema Corte dos Estados Unidos, né? É, inclusive, tipo, existem várias leituras, né? Muita gente aqui A fala, Suprema ah, mas Corte o dos FIS falou. Estados Unidos, diga de passagem, desculpa te cortar, Thaís, mas assim, eu acho que vale a gente destacar nesse momento, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela está num momento muito particular da sua história, que a raça ela pode ser usada para diminuir as pessoas, mas não para emancipá-las, né? A gente está vendo raça ser utilizando. Você não pode usar raça para ações afirmativas, mas você pode usar raça para fazer perseguição de imigrante. Não, não, e eu acho que mais interessante do que isso, tem um. Meu, outro dia eu vi um podcast muito interessante. Então, o Justice Thomas, que é um dos mais conservadores da corte, é um homem negro. E ele tem posicionamentos extremamente conservadores com relação à política de ação afirmativa, por exemplo. E o que acontece de interessante é que o argumento dele também, de certa forma, usa uma gramática de antissubordinação. Porque o que ele está falando o problema não é tratar igual ou diferente. O problema é que ações afirmativas estigmatizam pessoas negras que vão para sempre ser olhadas como. Eu acho que isso eu acho que ele tem um trauma pessoal de que é como se ele tivesse entrado, acho que é Yale, acho que ele é de Yale. Aham, É como se ele tivesse é. entrado em Yale por cotas. Você E ouviu aí esse podcast? parece que ele carrega esse trauma. Eu já vi, eu não sei qual é o 5-4. Não, não, é um podcast que eu acho que chama. Fala, acho que é um livro que fizeram, tipo, uma biografia dele chamada Clarence X, porque o nome dele é Clarence Thomas. E aí o que o Malcolm podcast X, né? faz, sabe, faz aparentemente o Thomas, que hoje é ultraconservador, na juventude ele era, assim, ligado, tinha posicionamentos radicais, então ele era muito mais, assim, da corrente do Malcolm X do que do Martin Luther King. E essa corrente era muito assim, mais radical e separacionista, em termos de assim, não precisamos dos brancos, os brancos sempre vão subordinar a gente, o pior tipo de branco é o branco liberal que quer ajudar a gente, mas pelas costas não ajuda. Então, assim, então esse livro é muito interessante porque ele mostra como do radicalismo negro o Thomas foi virando conservador, entendeu? E ele nega, ele fala, tipo, as pessoas estão loucas, eu sou só conservador mesmo. Mas é muito interessante. Aí tem um artigo recente é, de um autor chamado Justin Driver, no qual ele fala dos perigos da teoria da subordinação, que é isso, você pode manipular, né, para coisas desse tipo. Então, ação afirmativa não pode, de acordo com a subordinação, porque estigmatiza pessoas negras. E aí o grande problema da teoria da subordinação vira. Como é que a gente decide o que é subordinatório ou não? Que é a pergunta que eu tento agora no meu JSD responder. Vamos ver se eu consigo. Não sei se eu vou conseguir. Boa sorte! É um desafio em tanto. Eu não sabia desse problema. Agora, já fazendo uma conexão, Thaís, eu não sei se já se dá por satisfeita com a resposta que tu deu ou se tu quer continuar.
Mas eu já ia emendar outra pergunta. Vai fundo, vai fundo. Tu já colocaste aí uma das objeções que é feita à antissubordinação. Tem outras que são feitas pelo Lawrence Alexander, pelo Cast, pelo Tushnet e pelo Robin West. Tu poderia Uhum. elencar algumas dessas críticas que são feitas e como o FIS, ele... Eu ia falar... o problema da gente ir aí, o pessoal critica a gente. Eu ia falar endereçar. Só que a palavra não é. Como ele Responderia, enfrentou, abordaria, como ele abordaria. abordaria, enfrentaria essas críticas. Ah, sim, Vem na eu acho que cabeça. são Não é por dois mal. tipos de crítica. Um tipo de crítica vindo de um constitucionalista mais conservador é a de que o FIS a teoria da insubordinação do FIS tem um radicalismo não intencional, porque não faz sentido. Se o seu problema é insubordinação, então não faz sentido você olhar só para ações do Estado. Você tem que olhar para inações do Estado também. E existe uma nota de rodapé em Groups of the Equal Protection Clause. Ah, e foi por isso que eu comecei a falar sobre radicalismo nos Estados Unidos e a gente mudou de direção. Mas é isso, em 1976 esse artigo falar que assim ações estatais restritas que promovem a insubordinação são inconstitucionais já era uma coisa assim, meu, que as pessoas ficaram escandalizadas. Então, eu acho que a ideia do FIS foi justamente assim, vamos começar, tipo, com ações estatais e não falar de nações, porque senão vai virar um problema muito grande. Aí, tipo assim, na volta a gente compra e aí, tipo, let's circle back. Então ele fez isso. E aí juristas mais conservadores viraram e falaram: não me venha com a nota de rodapé, porque a realidade é que, se você leva a sério a sua teoria, você tem que abordar ações estatais também. E esses juristas estão falando assim: então vamos descartar a sua teoria, porque não queremos mexer em ações estatais. Então, esse é um tipo de crítica. O outro tipo de crítica, vindo de outro lado, é, vindo de teóricos críticos e feministas, então a Robin West é uma feminista, é a de que, bom, fiz muito legal, mas assim, você não está sendo radical o suficiente, porque o que nós queremos é a inação estatal. Então, eu acho que assim, o que eu fiz, eu acho que ele nunca escreveu um artigo Ele meio falando. que tá tentando fazer algo que pode ser interpretado como radical, mas ele tá tentando não botar o pé no acelerador até o talo. Aí Exato, tem uma exatamente. galera que quer puxar o freio de mão e tem outra galera que quer meter a mão na perna dele. Exatamente, exatamente isso. E aí, basicamente, eu acho que, tipo, demora muito tempo para ele abordar esse tema por escrito. Ele aborda essas críticas todas num artigo que se chama Uma Outra Igualdade, que é de 2002, porque em 2002 aconteceu um simpósio em homenagem ao trabalho dele sobre igualdade, e aí vários autores escreveram coisas diferentes, e essas críticas apareceram aí. E aí ele escreve sobre isso. Mas a resposta dele está implícita no trabalho dele que seguiu o Groups and Equal Protection Clause, né? Porque ele passou a pensar sobre moradia, questões de moradia e problemas raciais em moradia nos Estados Unidos. Não tinha mais uma lei falando, pessoas negras têm que morar no bairro precário e pessoas brancas no subúrbio bom. O problema era social, e aí ele pensando assim, quais seriam as soluções para isso? Outra questão, a liberdade de expressão que ele está falando. O problema da liberdade de expressão, de restrições, ou não é assim, tratar diferentemente. O problema que existe são as assimetrias de poder. Então, quando a gente tem que atacar essas assimetrias de poder que acontecem na sociedade, independentemente da existência de leis ou não. Então, eu acho que assim, ele acabou seguindo o caminho dos críticos, né? De falar assim, beleza, aquela nota de rodapé lá realmente, tipo, era meio pro forma, assim. E aí pro outro braço, né, dos conservadores, é meio, é verdade, você tá certo, tinha esse radicalismo mesmo, mas na verdade eu gostei dessa ideia. Então, é isso, essas seriam as respostas. Vamos agora para um ponto que tu passou por ele bem no começo e já era algo que eu acho que a gente não pode deixar de passar. Como é que o FIS ele enfrenta a questão do problema do déficit de legitimidade dos juízes, né? Quando eles têm que passar a fazer uma reconstrução institucional. De novo, né? Basicamente, o problema da dificuldade contra-majoritária.
Uhum. Então, é interessante, porque eu Assim, acho né? que Desculpa, só um adendo. Desculpa, Thaís. Ainda vale aquele acréscimo, né? Porque isso já é um problema nos Estados Unidos, que usa um sistema de precedentes, que usa common law, que ainda tem uma abertura maior para a atuação do juiz. No Brasil, isso ainda mais problemático. Então, eu acho que assim, a grande questão acho que a maior parte dos juristas que trabalha dentro dessa chave contra-majoritária está tentando falar assim, entendo que existe uma questão e entendo que outros braços do governo sejam melhores para tratar com problemas de larga escala, porém, em alguns casos é permitido, porque nesses casos tem aqui violações de direitos e há grupos que não têm tanto poder, etc. Então, geralmente, essa é a chave de defesa contra-majoritária. O FIS não é essa pessoa. O FIS é a pessoa que vai falar assim: não só o juiz pode, como ele deve. E ele deve porque ele é o melhor para fazer isso. Entendeu? Então, tipo, é que nem você falou, né? O pé no acelerador e o freio de mão, ele, tipo assim, não, ele foi o que pegou mais no acelerador de todos e virou e falou assim: o juiz, ele não tá, assim, vulnerável à política. O juiz está inserido quase como de um, tipo assim, jogo de linguagem que cria incentivos para que a resposta dele seja mais virtuosa. Então, assim, o que ele vai falar o juiz, na sua profissão, ele tem que ouvir todas as partes, ele tem que necessariamente oferecer uma resposta, ele tem que oferecer uma resposta em termos de racionalidade jurídica, digamos assim, né? Acontece isso na prática? Muitas vezes não, né? Então, sei lá, a gente vê aí decisões de uns e outros aí, que eu não vou citar nomes, Eu mas que, acho que tipo, para quem está assistindo aqui fica mais fácil olhar todas as caretas que eu estou falando enquanto a Thaís exatamente. está descrevendo o pensamento do Fizz. De novo, desculpa te cortar, Thaís, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é que ele parece muito alinhado com o que pensa o ministro Luiz Roberto Barroso. Não que ele esteja seguindo Barroso, né, mas eles parecem seguir uma filosofia judicial muito parecida, de uma perspectiva iluminista da corte, do juiz. Então, mas na verdade são pontos completamente diferentes. Porque o FIS diz expressamente, o juiz ele não tem uma virtude moral superior. Ele não é um Hércules iluminado. Entendeu? O que acontece o contexto no qual o juiz está inserido, ou a juíza, é um contexto que, se a pessoa fizer o dever de casa corretamente, as chances de você ter uma decisão melhor, uma decisão boa sobre valores sociais, é maior. Porque você está inserido numa gramática que demanda com que você apresente seus pontos de maneira racional, bem argumentada, você tem um processo um processo que faz com que você tenha acesso à informação e a argumentos e a discussão de argumentos, etc. Outros juristas vão falar assim: aqui não somos políticos, somos grandes juristas e tal. É, o ponto do FIS não é esse, não é assim, essa figura iluminada nasceu e tal. Eu não tô nem atribuindo essa posição a outras pessoas. É, mas, tipo, certamente não é essa a posição. É uma posição quase como se fosse assim, de jogo de linguagem, sabe? Tipo, você consegue ter uma resposta correta para coisas porque você é constrangido por uma gramática social que te permite achar uma resposta certa. Eu concordo com o raciocínio no abstrato, porque eu acho que isso é muito parecido. As presunções que ele faz são muito parecidas com. Tem um trecho do livro do Virgílio, daquele mais famoso, acho que da Constitucionalização do Direito, os direitos fundamentais, enfim, que ele vai dizer por que é que as regras preferem os princípios. Porque quando você cria uma regra, quando o legislador cria uma regra, a gente presume que no momento da criação da regra ele ponderou entre princípios. Só que quando a gente vai olhar para a Agora prática, eu estou fazendo a cara. exato, você está fazendo a Não, que cara. não. Porque o que que acontece? A gente presume que o cara, o legislador etéreo, ele fez, ele, olha, esse valor aqui, ele é superior a esse, e a gente delibera, e assim, é por isso que a regra é assim.
Mas na prática, o que acontece é isso. Eu falo de pessoas que trabalham no Congresso que já me falaram. Diz assim, vamos fazer a pena do código do crime contra a democracia. Atentado contra a democracia é mais grave ou é menos grave que o homicídio? É mais grave, então a pena é maior. É mais grave ou menos grave do que extorsão mediante sequestro? É menos grave. Eu fiquei assim. Quando a pessoa estava narrando para mim, eu fiquei assim, esse é o debate? Aí eu só lembrei do Otto von Bismarck. Diz assim, o processo de criação das leis é como as salsichas, é melhor que o povo não saiba como é que funciona, né? Mas é isso, eu acho que também tem essa presunção de representatividade, né? De tipo, o legislador que foi colocado lá, ele está representando o povo e tal, e eu acho que a gente tem um pouco essa obsessão com a representatividade, como se ela fosse necessariamente uma coisa boa, né? Quando assim, sei lá, não sei. Mas assim, o problema é que a representatividade, por pior que, por mais imperfeita que ela seja, ela ainda tem um grau de legitimidade que o juiz nunca vai ter, porque não deixa de ser um burocrata. E é por isso que eu fico com esse receio. Eu digo assim, olha, a gente pode se deparar com um juiz virtuoso? Pode. Dependendo do formato em que eles são selecionados, pode ser que até a maioria seja virtuosa. Mas aí eu faço uma pergunta: será? E aqui é só uma conjectura. Será que o FIS, ele é vivo hoje, tu conversa com ele, mas será que ele olhou hoje, por exemplo, para a Suprema Corte Americana, do jeito que ela está hoje, com as decisões que ela tem hoje, a qualidade das racionais que ela produz, ele continua sustentando essa mesma visão de juízes como seres que têm estímulos e agem pelos estímulos, que não são manchados pela política? Porque, tipo, eu tiro uma decisão dessa semana. Essa semana saiu uma decisão no Emergency Docket, que é o Shadow Docket deles, né? Que é um dos grandes problemas que a Suprema Corte tem. E os caras derrubaram o Humphrey Executor para permitir que o Trump demitisse o chefe da FTC sem precisar passar por nada. E os caras fizeram isso sem fundamentação. Então, mas aí você vê, né? Tipo, acho que o ponto se fizer a lição de casa direito, a chance de dar bom é maior do que se o legislador fizer a lição de casa direito. Mas aí parece muito, Thaís. E desculpa, eu não quero pegar no teu pé. Eu Não, não, acho, pode eu falar. acho, eu acho a teoria extremamente sofisticada. Mas assim, me parece muito a leitura que o Waldron faz no cerne da posição The Core of the Case Against Judicial Review. Uhum. Que basicamente ele diz o seguinte: olha, se a gente tiver todas essas condições aqui, a gente não precisa de Judicial Review. Então, eu acho que sim, eu acho que você tá certo. Eu acho que você tá certo. Mas a grande questão dadas as melhores condições para, tipo, se você for pensar no limite, por que que, dadas as boas condições, o legislador é melhor? É, porque está assumindo que a representatividade vale mais do que o princípio, eu acho. E o que o FIS está falando a representatividade é muito importante, mas não vale mais do que o princípio. Eu acho que é um argumento defensável. É um argumento defensável, Olha ainda que eu só, não, olha ainda que eu aqui. possa não concordar. Sim, sim, sim. Mas bom, hein? Eu cheguei aqui no 11 Supremos ó, quem não viu a cara, ele tava assim, ó. Né? Tava balançando a cabeça. Tava Tipo, balançando a tá cabeça, zoado. matutando. Não, eu acho que assim, de novo, né? Ele é uma teoria que não foi criada no vácuo, né? Sim, Ele, não, ele e outro, o cara tá há 60 anos desenvolvendo isso aí, né? Para eu refutar ele num podcast. não, não, mas eu acho que assim, ele é completamente aberto à discussão, né? Esse simpósio de 2002 é tipo assim, 50 pessoas falando, tá errado isso, problema no conceito de grupo, problema no conceito de hierarquia, Um problema. linchamento acadêmico. Foi um negócio assim, tipo, muitas pessoas também falando, ó, as contribuições são únicas. Tipo, é uma pessoa que criou uma tradição jurídica. É, e criou mesmo. E hoje, tipo, qualquer pessoa trabalhando em teoria feminista do direito ou teoria crítica racial. Outro dia eu li um livro. Sobre teoria crítica de estudos latinos. Então, é tipo teoria crítica racial, só que sobre
América Latina, que fala que a antissubordinação introduzida pelo FIS é o fundamento da teoria crítica racial e desses braços reconstrutivos da teoria crítica. É, sei lá, poucas pessoas recebem esse tratamento, né? E aí você vê, se você cria uma teoria ambiciosa, você também recebe críticas de todos os lados. E eu acho que, assim, muitas críticas muito certas. Por exemplo, eu acho que a crítica da radicalidade em grupos e a cláusula de proteção igualitária está certa. Ele concordou eventualmente também, né? E foi fazendo. Foi transformando. Enfim, acho que é isso. Eu não sei por que que eu entrei nisso, mas enfim. E para isso, eu sempre digo, pessoal, aqui é uma entrevista, mas é uma entrevista no formato de conversa. Então, como toda conversa, a gente vai causando, trazendo digressões e vai mudando de tema e faz parte. Sim. Mas trazendo a conversa para minhas bandas, né? Porque não é mais para sua, você não está mais aqui. Para as bandas do Brasil, onde é que as teorias do FIS elas encontram os problemas brasileiros aqui? Constitucionalismo negro, os problemas e assim, e as suas teorias, né? Uhum, Como é que ele vai uhum. dialogar com constitucionalismo negro, constituição dirigente, força normativa e, eventualmente, os debates atuais, né? Que envolvem esses elementos. Eu acho que tem duas formas de abordar essa sua pergunta. Uma, que eu acho que é o fato de que o Brasil, o sistema jurídico, a cultura jurídica, a cultura em geral, é muito mais aberta à ideia de antissubordinação do que Estados Unidos e Europa e, enfim, outros lugares. Porque, como você disse, né, a nossa ideia de progressismo no Brasil é uma ideia de que, assim, muito mais radical do que progressismo em outros lugares. Então é isso, até o jurista mais liberal, mais tipo assim, digamos, menos radical de todos, vai entender a linguagem de assimetrias do poder. Então, sei lá, o caso de cotas raciais julgado há, sei lá, quantos anos no Brasil, a linguagem é uma linguagem sobre cidadania, né? Sobre pertencimento na sociedade, que tem como, assim, é, é, tipo, um suporte normativo, justamente a ideia de que existem assimetrias de poder e não gostamos dessas assimetrias de poder. Então, imagina, há anos as pessoas aceitam isso no Supremo. Você tem a linguagem de desigualdade, de assimetria de poder em quase todos os casos de direitos. é, digamos, tipo, não necessariamente utilizadas de uma maneira que eu considere correta, né? Acho que da última vez, no último podcast, eu justamente falei sobre casos nos quais o Supremo fala de assimetria, não assimetria de poder, mas de tipo. Uma posição social diferente de mulheres, não sei o que e tal, e aí toma uma decisão que está ali trabalhando dentro do sistema ao invés de romper com ele. Mas a linguagem tá lá. Então, sei lá, caso de doação de sangue por homens homossexuais e bissexuais. Tipo, o problema lá que destacaram é a estigmatização dessa parcela da população. Isso não é um argumento de insubordinação. No mesmo caso, nas cotas raciais. Então, assim, tipo, eu acho que o mainstream hoje na academia progressista brasileira é muito mais próximo do FIS do que de, tipo, uma posição ultraconservadora. É claro, você vai ter pessoas aí que, sei lá, mas é isso, eu acho que, tipo, os juristas. A academia brasileira ali que está engajada e pode ser assim mais social-democrata, pode ser mais de esquerda, pode tipo acho que existe um certo consenso da existência de uma realidade de um consenso sobre a existência de assimetria de poder, entendeu? Acho que, por exemplo, o discurso da democracia racial é uma coisa que ainda existe, mas se você pegar juristas bons brasileiros, as pessoas não estão mais trabalhando nessa chave. É, eu acho que o Adilson fez um trabalho assim muito excelente tipo, vindo de um lugar mais radical, ele acabou puxando pessoas mais conservadoras para uma, não para radicalidade, mas tipo para um centro
em como se pensa questões raciais, por exemplo, no Brasil. Então, eu acho que tem isso. Então, culturalmente, a gente é mais aberto. A nossa Constituição é muito mais aberta, né, a receber a ideia de antissubordinação. Eu acho que, assim, é, muitas vezes a gente pensa que o constitucionalismo transformador do Brasil está relacionado à existência de cláusulas, tipo direitos sociais, direitos individuais, coisas desse tipo. E eu acho que, tipo, eu discordo. Eu acho que a Constituição só vira transformadora se esses princípios forem interpretados à luz da insubordinação. Então, pensar assim, direito à saúde, o que que é? Se você pode interpretar numa chave individual, ou você pode interpretar numa chave assim, vamos pensar sobre a saúde num contexto de desigualdades. E eu acho que isso torna o direito mais transformador. Mas é isso, a abertura está lá. Que eu acho que é isso, a insubordinação realmente deveria ser o fio condutor do constitucionalismo transformador. Sem isso, é só um monte de provisão que a gente interpreta como quer, inclusive, sei lá, à luz da eficiência capitalista, se a gente quiser. Então, acho que a gente precisa desenvolver mais uma teoria normativa sobre qual é o tipo de transformação que a gente quer, sabe? E eu acho que muitas vezes autores focam muito em tipo, a gente fala em constitucionalismo transformador, mas desde 88 não teve enforcement, das provisões progressistas. E outros falam, quando teve enforcement, na verdade, tipo, foi numa chave individual, não sei o que e tal. E eu acho que a grande questão é por que que a transformação não ocorre? Não ocorre porque a gente não tem uma teoria de qual é a transformação que a gente quer. Eu acho que a antissubordinação, no seu aspecto mais amplo, não só a interpretação do princípio da igualdade, mas na ideia de que a ruptura com hierarquias sociais é um valor a ser perseguidos, a ser perseguido, é o que traz a gente, dá pra gente uma substância mesmo pra gente pensar, né? Qual o tipo de transformação social no Brasil que a gente quer? Sei lá, é o que eu acho, né? Sei lá, discordem. É, Thaís, vamos para as considerações finais. A gente passou por muita coisa aqui, vou abrir espaço para você fazer alguma abordagem que você ache relevante e eventualmente a gente não tenha ventilado. Não, eu só gostaria de falar, de agradecer algumas pessoas, né, aí no processo de organização do livro. Eu acho que, enfim, foi um livro que um dia o Fis me falou: você tá aí, vem, passa aqui no meu escritório. Ele tem 87 anos, né? Acho que nessa época ele era um pouco mais novo, mas porque já faz bastante tempo que a gente tá pensando nisso. Mas aí ele virou com uma lista impressa e falou assim: tenho esses artigos que, enfim, eu nunca traduzi para o português. Você teria interesse de fazer isso? Enfim, não é para ser sua prioridade. Obviamente que é um trabalho remunerado, não sei o que e tal. E aí eu falei sim, mas a gente começou a se encontrar para pensar justamente, quais artigos entram, quais não entram, e acabou virando um projeto maior, né? Um projeto intelectual de desenvolvimento dessa teoria mais ampla e do papel da antissubordinação na teoria mais ampla, do direito do FIS. Então, acho que assim, é um processo que, tipo, a gente discutiu absolutamente todos os temas. Todos os títulos, todas as coisas. Ele é um professor, assim, sem palavras pro quanto ele é generoso, e ele ensina, e ele discute, ele pensa nas ideias. Então, acho que colocar aqui o papel dele nesse processo todo, não só de escrever os artigos que ele escreveu, mas também de me ajudar, né, em todo esse processo de idealização e ler 1000 versões da introdução que eu escrevi e tudo isso. Aí eu queria agradecer também o Adilson, que fez o prefácio. Então, quem compra o livro, vem aí esse prefácio também. E para o pessoal do Clube do Livro da Contracorrente, esse pessoal vai receber também é, um guia de leitura feito pelo Arthur Sadami, no qual ele fala do FIS como um jurista da democracia liberal, né? Justamente essa crença do FIS na democracia liberal e como chegar lá. E aí, obviamente, o pessoal da Contracorrente, que foi excelente em todas as etapas e comprou esse projeto e foi muito legal.
Então eu espero que quem for ler o livro. Ah, eu fiz também a capa, eles mandavam com a capa. Aí ele olhava e falava: Ah, mas dá para tentar essa letrinha aqui em branco, sabe? Tipo, ele é essa pessoa bastante envolvida. E, enfim, eu acho que esses são os agradecimentos. Esse livro realmente vem com muitos corações, sabe? Então, Eu vou pular a referências e indicações de leitura, porque não é só um livro, é uma coletânea de artigos e já está tudo em português. Então, a nossa grande referência aqui para o final é Uma Nova Igualdade, tá pela uma outra Contracorrente. igualdade. Oi? Uma, ou, uma outra. Uma outra igualdade, perdão, é uma Não, outra imagina. igualdade. E detalhe, né? Quem está comprando com a gente, quem está ouvindo o episódio, compra com 25% de desconto, porque tem cupom aqui. Então Oba, ainda cupom. facilita a vida. Ótimo, ótimo. Thaís, querida, muitíssimo obrigado. E Eu é assim, que agora agradeço. você já é de casa, então a gente já vai sabendo que vai ter uma terceira vez para você pedir música. Já tem um monte de gente que quer pedir música aqui. Fico Ó, muito feliz da gente ter podido gravar aqui. Vou levar algumas coisas para reflexão para um café com um amigo meu, que é onde eu estava até brincando com ele esses dias, que eu acho que é, todos nós temos diferentes amigos e familiares e namorados, namoradas que suprem diferentes necessidades na nossa vida. Você nunca tem uma pessoa que supre tudo. E aí esse meu amigo é a minha amizade acadêmica. E aí tem, acho que quase 10 anos que a gente senta para tomar um café assim, uma, duas vezes por mês e conversar. E esses dias eu estava reparando que eu e ele, nós somos os dois únicos héteros na cafeteria que sentam para conversar juntos. Sempre que a gente tá, tem gays, tem mulheres, tem homens e mulheres, mas nunca tem dois homens sentados, dois héteros sentados juntos. E eu fiquei assim, eu adendo, cara. Assim, não que eu me importe muito, mas eu reparei nisso pela primeira vez nesses 10 anos que a gente tá tomando esse café. mas é interessante isso, né? Acho que um grande ponto da teoria feminista aqui, né, na divagação é justamente o fato de que, sei lá, acontece bastante da cultura patriarcal não incentivar a conversa, homens héteros Que se não seja em engajarem. mesa de bar. E não, e em conversas, sei lá, mais aprofundadas, porque na realidade a academia não é só sobre ideias, né? Ela diz muito sobre a gente, são conversas mais profundas sobre o que a gente acredita sobre o mundo e tudo mais. Então, poxa vida, que esses cafés continuem. Eu acho que uma parte engraçada também é que o Fis foi muito conhecido como um grande crítico do Critical Legal Studies, né? Então, o artigo A Morte do Direito é essa crítica, né, no qual ele bate muito no Law and Economics e na Critical Legal Studies. Então, ele é conhecido por ser, assim, um hater dessas duas. E o melhor amigo dele de infância, com quem ele tomava milkshake e comia batata frita depois da aula na escola, é o Morty Horowitz, que é um dos grandes nomes do Critical Legal Studies. Então, os dois cresceram, os dois acho que foram para a faculdade de Direito renomadas e foram para academia. E acho que o Horowitz é de Harvard. Enfim, é um historiador do direito ligado ao movimento, né? E aí, enfim, me lembrou porque eles dois também estavam em algum momento numa lanchonete discutindo grandes ideias, dois amigos discutindo, né? Fico feliz que eu compartilho hábitos com pessoas tão ilustres. Thaís, querida, muitíssimo obrigado e um bom fim de semana para você. O episódio já está saindo na próxima sexta, a gente está gravando aqui na sexta, dia 26. Próxima quinta-feira o episódio está disponível no YouTube e na sexta nas outras plataformas de áudio. Eba, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Um prazer estar aqui. Pessoal, vocês que ficam nos escutar até agora, um forte abraço e até semana que vem.